Hoje completam 2 semanas que os estudantes, professores e funcionários, pessoas de perto e de longe, estão num culto ininterrupto de 14 dias na Universidade Asbury, no estado de Kentucky. E hoje foi realizado o culto de encerramento. Foram 14 dias de um culto ininterrupto, que começou quarta-feira, dia 8, e encerrou-se hoje. E durante todo esse tempo, houve muita oração, louvor a Deus, confissão de pecados, encorajamento, e hoje então dá-se por encerrado, não aquele momento de avivamento, mas aquele culto que durou por 14 dias. E agora que as pessoas começam a voltar para suas casas, os estudantes, as aulas, fica aqui uma pergunta. Existe um modelo de avivamento? Será? Venha comigo em mais essa jornada. Vamos conversar sobre esse assunto. Aquele movimento que houve lá na Universidade de Asbury foi algo tão marcante que acabou movimentando vários telejornais aqui nos Estados Unidos. Thousands are taking part in a days-long church service at a private Christian university in Kentucky. It's been a week since the regular Wednesday chapel at Asbury University in Kentucky, well, it turned into something far more. It turned into the manifest presence of God. Now people are coming from other cities and colleges to be a part of what's happening. The university has even set up overflow chapels to accommodate demand. Como resposta ao vídeo que nós publicamos na sexta-feira da semana passada, várias pessoas me fizeram 3 perguntas, ou fizeram várias perguntas, mas 3 foram recorrentes em todos os questionamentos. A primeira delas é esta: este avivamento é duradouro? A minha resposta continua sendo a mesma que eu havia falado no vídeo. Eu não sei. Este período de culto incessante, período de 24 horas ininterruptos, 14 dias e encerrou hoje, este período terminou. Foram 336 horas de culto ininterrupto, ou de momento de avivamento, um despertamento ininterrupto. Você já imaginou isso? Mas foi isso que aconteceu ali na capela da Universidade Asbury. A segunda pergunta recorrente das 3 que eu havia mencionado é: o que é avivamento? E para mim, aqui está o cerne da questão. O que é avivamento? Eu quero responder isso de forma muito simples. Reavivamento é a busca incessante do enchimento do Espírito Santo, a fim de que se possa entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Simplesmente isto. Na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nos versículos 14 a 21, ele está falando lá de um despertamento. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quem são as pessoas que estavam dormindo? Quem é que estava agindo como mortos? Paulo estava escrevendo à igreja em Éfeso. Ele não estava escrevendo para a sociedade em geral, ele estava escrevendo para a igreja, para os cristãos. Portanto, quem eram aqueles que estavam dormindo ou que estavam agindo como mortos? São aqueles que estavam já inteirados com a sociedade em Éfeso, aqueles que estavam vivendo uma prática da vida cristã morna, sem sal, vivendo aquela mesmice de todo dia na vida cristã, sem alegria, sem prazer, sem influenciar a sociedade, ou, usando a expressão bíblica, sem brilhar a luz de Cristo numa sociedade que vivia no meio de uma adoração, de uma veneração, idolatrando a deusa de Éfeso, que era a religião reinante na cidade de Éfeso. Então o apóstolo dirige-se a eles, diz: levanta-te, desperta-te entre os mortos e Cristo te iluminará, o Senhor Deus te iluminará. E quando ele discorre sobre aquilo, daquela sociedade vivendo daquela maneira, e os cristãos parecem estar envolvendo no meio de toda aquela podridão da sociedade de Éfeso, ele termina dizendo assim: em vez de vocês estarem agindo da mesma maneira que a sociedade em Éfeso está vivendo, enchei-vos do Espírito Santo.
falando entre vós com salmos, cantando hinos e cânticos espirituais. É este que é o avivamento. Avivamento significa você e eu estarmos nessa busca, nesse enchimento do Espírito Santo, a ponto de transformar a sua vida, deixando uma vida morna, sem sal, sem sentido, sem alegria, sem prazer genuíno, vindo do fundo do coração para fora, a viver transformado, passando a ser uma luz que ilumina a ponto de todos os que te verem, o que nos verem, verem o Senhor Jesus Cristo. Isto é um renovo espiritual, isto é um avivamento, isto é um reavivamento, algo que todos nós precisamos fazer diariamente. A terceira pergunta das três que eu mencionei desde o começo é: existe um modelo de avivamento? Existe algo que nós podemos copiar, que funcionou ali na Universidade de Asbury e funcionou em vários lugares e que com certeza também irá funcionar na minha igreja, seja aqui nos Estados Unidos, ou seja no Brasil, seja na Europa, na África, em quaisquer outros lugares que porventura a gente esteja e você esteja me assistindo? Será que existe um modelo? A minha resposta é sim, existe um modelo. Vamos dar uma olhada na história. Vamos ver o que a história da igreja cristã nos ensina através dos movimentos reavivalistas que houve na história, que houve na igreja cristã por esse mundo afora, da onde nós podemos tirar dali alguns fatos comuns ocorridos em todos eles. Em meados dos anos 1800, mais exatamente entre os anos 1825 e 1835, houve nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, um pastor presbiteriano chamado Charles Finney. Ele era o pastor da segunda igreja presbiteriana de Nova York. E houve um tempo no seu pastorado, começou a convidar pessoas para orar com ele, para que houvesse conversões na cidade de Nova York. Aquele movimento foi o ponto inicial do chamado segundo grande reavivamento ocorrido nos Estados Unidos e que influenciou basicamente o mundo cristão todo. Como resultado daquela pequenina reunião de oração, pessoas começaram a vir de todos os lugares, de perto e de longe. E como resultado disso, pessoas começaram a confessar os seus pecados. Pessoas começaram a buscar mais a Deus. Pessoas arrependidas começaram a deixar aquela vida cristã mórbida, aquela vida cristã sem graça, aquela vida cristã sem sal. E como consequência, bares e cabarés de Nova York simplesmente fecharam. Muitos foram à falência. Por quê? Porque não havia mais clientes para frequentar aqueles lugares. Agora estavam num novo renovo espiritual, uma nova experiência de vida cristã. Nos anos 80 e início dos anos 90, também ocorreu uma coisa muito extraordinária na África do Sul. Num estado chamado KwaZulu-Natal, ou num local chamado Kwasizabantu, houve lá um grande despertamento espiritual entre o povo Zulu. Inclusive, final dos anos 80 e início dos anos 90, houve várias caravanas de pastores e membros de igreja que saíram do Brasil e foram lá para ver o que estava acontecendo lá. O meu sogro mesmo fez parte de uma dessas caravanas. E adicionando a tudo isso, tem esses 3 reavivamentos ocorridos, todos 3 no mês de fevereiro, ali na Asbury University. Mas o que tudo isso tem a ver com a pergunta? Tem um modelo de avivamento? E eu havia respondido lá atrás que sim. Olhando para todos esses despertamentos espirituais, esse reavivamento que eu acabei de citar, e tantos outros, há uma coisa em comum em todos eles, plenamente de acordo com a Bíblia Sagrada. Todos eles começaram com oração incessante, busca da presença de Deus de forma incessante e profunda, busca do enchimento do poder do Espírito Santo, movido ou alimentado com louvor e adoração a Deus, leitura da palavra de Deus, confissão de pecados, não só confissão, arrependimento, confissão e renúncia à prática do pecado. Todos esses pontos
estão presentes em todos estes movimentos reavivalistas ocorridos na história e também estava presente agora na Asbury University, lá no estado de Kentucky. Tudo isso está de acordo com a Bíblia Sagrada. Vejamos alguns textos. Por exemplo, Jeremias capítulo 19, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, esses pontos estão todos presentes nos movimentos revivalistas históricos, como também está plenamente de acordo com o ensino da palavra de Deus. Mas é bom lembrar que a história não é a nossa maior mestra. A nossa maior mestra é a palavra de Deus. Ela está em primeiro lugar. E é ela que nos ensina, que nos motiva, que nos encoraja, que nos manda buscar incessantemente a Deus e o enchimento do Espírito Santo, como, por exemplo, o livro de Efésios que eu citei momentos atrás. Avivamento não se produz em congressos e seminários de avivamentos. Nós buscamos o avivamento. Nós ansiamos por um renovo espiritual. Aí sim se cumprirá entre nós, nas nossas igrejas, a profecia do profeta Isaías no capítulo 44, verso 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Até a próxima.